Saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a Shalom, a paz dele esteja presente na tua vida. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Natal. Eu sei que todo ano tem essa dúvida, né? Muitas pessoas que são novas na fé, elas têm essa dúvida se pode ou se não pode comemorar, se é pecado ou se não é pecado. Eu gostaria de tentar ser o mais breve possível, né? Porque se eu for explicar toda a questão do Natal, vai dar um vídeo muito longo, amém? Então vamos lá, irmão. Primeira coisa que você tem que pôr na cabeça é o seguinte: foi ordenado pelo Senhor? Tem alguma passagem bíblica dizendo que é para comemorar a sua data de nascimento? Infelizmente não tem, irmãos, não tem. Eles vão querer argumentar Lucas 2, né? Quando o Senhor nasce, os anjos do céu entoam cantos, né? E falam, né? Bendito, né? Bendito todos os moradores da terra, né? Porque o Senhor, o Salvador, né? Ele nasceu, o Messias, né? Paz na terra aos homens, enfim. Então há todo um júbilo em torno do nascimento de Jesus. Só que ali, irmãos, é para aquele momento e para servir de testemunho nos céus e na terra que a palavra se fez carne, amém? Então não é uma data para ficar comemorando, é apenas um registro bíblico que vai enfatizar que a palavra, o verbo, né, como alguns conhecem, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, estava anunciando que Deus estaria conosco, né? Emmanuel, Deus conosco, ou seja, os anjos estavam sendo testemunhas, né, do que iria acontecer a partir daquele momento que Cristo nasceu. Cristo, Messias, enfim. Então, você não vai ver nenhuma direção do próprio Senhor Jesus. Ele não diz que é para comemorar o seu aniversário, porque Natal é o nascimento, é aniversário, irmãos. É basicamente isso, né? Então, Jesus ele não está ordenando, não tem nenhuma ordem de Jesus dizendo, olha, lembrai dessa data. Se Jesus não disse que, não especificou, não deu essa ordem, irmãos, por que o crente vai fazer uma coisa que ele não ordenou? Os judeus messiânicos, irmãos, eles não comemoram o nascimento de Jesus. E eles acreditam em Yeshua, Jesus Cristo. São crentes, né? Primeiro que crente, irmãos, já vem lá de Abraão, tá? Não é crente pentecostal ou crente evangélico, tá? O crente é todo aquele que crê no Senhor e obedece aos mandamentos. Jesus deu esse mandamento, então por que você vai obedecer? Né? E outra coisa que vocês precisam entender, já a ceia de Páscoa, né, a ceia, a lembrança, isso foi uma ordem, tanto que Paulo vai usar lá na carta aos Coríntios, né, ele vai dizer, né, assim como o Senhor tem, né, me ensinado, né, naquela noite que foi traído, partiu o pão, enfim. Então, há uma data, né, se você for ler lá quando o povo saiu do Egito, tem uma data específica, né, de quando vai ser comemorado a Páscoa. Então existe uma data. Já no nascimento de Jesus não tem data, ninguém sabe quando ele nasceu. Deus não quis deixar data registrada, porque já havia esse culto. Essa questão do Natalie já é antiga, irmãos, vem lá da Babilônia, né, que era cultuado para Nimrod, né, ao Deus, né, entre aspas, né, o Deus que eles consideravam que era, para vocês entenderem basicamente, né, eu vou explicar aqui mais para frente. Essa questão de nascimento, irmãos, era comemorado já pelos cultos pagãos, tá? Então, basicamente, Deus não ordenou, então a gente não cumpre, amém? Existem três situações, né, três eventos importantes dessa questão da Saturnália, né, que é o Natal, né? Então vocês vão entender aqui por que é um culto pagão, tá? Primeiramente, o Natal ele foi implementado uns 4 séculos depois de Cristo, tá? Não foi uma coisa assim que já comemoravam. Foi o Papa, esqueci o nome dele agora, tá? Ele que estipulou essa criação do Natal, amém? Papa Júlio, agora dê uma olhadinha aqui, tá? Então foi ele que estipulou essa data aí, tá? Essa data comemorativa. Ou seja, irmãos, é uma comemoração romana, tá? Porque o que acontece? Antes, né? Roma, tá? Eles comemoravam a Saturnália, que é uma festa de Saturno. Saturno, irmão, é um deus do sol, tá? Desculpa, é o deus da colheita, é o deus da
fertilidade. Então, por ser um deus da fertilidade, da colheita, eles tinham relações íntimas, era uma verdadeira festa, né? Eu acho que os irmãos entenderam. Então eles faziam essas festas entre eles, entre escravos, entre servos, entre mulheres, homens se vestiam de mulheres, e era uma verdadeira sodomia, tá? Então era uma festa saturnália que acontecia durante 8 dias, era um carnaval, durante 8 dias, né? Do dia 17 até o dia 25, eles faziam essas orgias, essas festas carnais aí, tá? Amém? Então, era uma forma de Roma trazer alegria para o povo, para celebrar um renascimento. Olha que lindo, né? Uma festa de orgia para celebrar o renascimento. Tá? E durante esse período, eles homenageavam 3 deuses, que é Saturno, a deusa Lua, né? Que é Ishtar, Inanna, né? Aserá, Astarote, enfim, que é a mesma deusa, tá? Só muda o nome. E também o deus Sol Invictus, né? Que é no dia 25, ou seja, eles celebravam o nascimento de Tammuz, que Deus condena Tammuz, né? Que eles já tinham esse culto a Tammuz. Por quê? Porque estava ligado a renascimento, a fertilidade também. Por isso que as mulheres lá em Ezequiel ficavam chorando a Tammuz, tá bom? Então, isso está na Bíblia, tá, irmãos? Amém? Então, o que acontece? Primeiro evento importante era a Saturnália, homenagem a Saturno, tá? Podem pesquisar, tá, irmãos? Eu vou resumir o mais breve possível. Que acontecia toda aquela festa que eu falei antes, tá? Relações, né, entre eles, relações íntimas, né? No segundo dia, a segunda data importante era o dia 24, tá? Que era a ceia da meia-noite para adoração à deusa da lua, Semíramis, que é a mulher de Nimrod, depois eu vou explicar lá na frente. Que é a mesma Inanna, Ishtar, Astarote, que está lá no livro de Juízes 2:13 e de 1 Reis 11:5, ou seja, essa deusa pagã está na Bíblia. E eles cultuavam ela nessa época de Natal. Preste atenção. Tá? E o terceiro evento, que é do dia 25, a ceia do meio-dia do Natal, que era para homenagear, né, o deus Sol ou Sol Invictus. Né? Sol Invicto. Né? É o deus, né? No Egito ele é chamado de Horus. Na Babilônia ele é Tammuz. Tá? E na Bíblia, lá em Ezequiel 8, 14 e 16... ele é citado como as mulheres chorando para Tammuz, né? E lá em 2 Reis 10, 19 é Baal, que muda só o nome, mas é a mesma divindade, é o mesmo demônio, tá bom? Aí essa data simboliza o renascimento, né? O morrer e nascer de novo. Todo ano morre e nasce de novo, né? Como se fosse uma reencarnação. Mas o crente morre para o pecado e nasce em Cristo Jesus, amém? Uma vez na vida para nunca mais ficar cometendo os mesmos pecados. Tá? Esse culto pagão de Tammuz é por causa da lenda de Nimrod. Para quem não sabe, Nimrod, lá em Gênesis 11, tá? Nimrod, ele construiu a torre, né? Aquela famosa história de Nimrod, bem conhecida, tá bom? Nimrod era um caçador, ele era considerado um semideus, tá? Pelos povos, ele era considerado um semideus. Ele teve relações com a sua própria mãe, que era Semíramis, tá bom? E ele tomou ela por mulher. Na Bíblia não tem essa história, tá? Mas em outros livros, inclusive até se eu não me engano, Pablo José, enfim, você consegue encontrar elementos que explicam essa lenda de Nimrod, ou fato verídico, né? Porque eles faziam isso mesmo, para manter a linhagem deles. E quando Nimrod morreu, Semíramis se deitou com vários homens e ela engravidou. Amém? E nasceu um filho, e ela colocou o nome dele de Tammuz, e ela disse que era a reencarnação de Nimrod, por isso que é comemorado esse renascimento, em homenagem a esse deus pagão Nimrod, que é um demônio, irmãos, amém? É o espírito demoníaco, é o espírito do anticristo. Então eles celebram o nascimento do anticristo, né? Que vem desde antes mesmo do dilúvio. Já tinha promessa de que o verdadeiro Messias surgiria na Terra, então houve sempre essa perseguição, essa luta contra o povo de Deus, tentando impedir o nascimento de Cristo. Então os anticristos tentavam impedir o povo que desse povo iria nascer o Messias, que no caso é Cristo, Jesus, Yeshua. Amém? E até hoje eles celebram esse renascimento desse anticristo que vai vir reinar na Terra um dia. Amém?
É esse nascimento que eles estão esperando, desse anticristo que vai surgir na Terra, tá? Aí eu vou citar outros pontos aqui bem rapidinho, né? Papai Noel é São Nicolau. São Nicolau, ele andava lá com um demônio chamado Krampus, né? É o nome do demônio que ele andava junto com ele para punir as criancinhas más. Então, olha que lindo, né? O Papai Noel punindo crianças, né? Então, vocês veem que são coisas demoníacas, que hoje é endeusado, né? Uma coisa que hoje ficou bonita, mas por trás... Irmãos, coloca uma coisa na cabeça. Vocês acham que o mundo vai celebrar o nascimento de Jesus Cristo, irmãos? Jesus foi morto pelo mundo, irmãos. Amém? Então tira essa ideia da cabeça, tá? A árvore de Natal também é relacionada a Ista, a Inanna, né? A Astarote, que ela também ela tinha esse aspecto de culto a essa árvore, né? Lá em Jeremias, né? Deixa eu ver se eu separei aqui. Jeremias 10, 3, 4. Olha o que diz na Bíblia. Os costumes religiosos das nações são vaidade. Corta-se uma árvore da floresta, obra das mãos do artífice, com machado, enfeitam-na com prata e com ouro. Prendem tudo com martelo e pregos para que não balance. O que as pessoas cortam e colocam em casa a árvorezinha enfeitada? Não é ouro, mas não é dourado, todo colorido, é a mesma coisa. Prata, ouro, tá bom? E lá em cima a estrela de Ista, tá? Aquela estrela é de Ista. E na verdade é o mesmo demônio, a mesma entidade que engana as nações. Que vai dizer lá no livro de Apocalipse que saíram 3 espíritos imundos da boca do anticristo, do falso profeta e da besta. É o mesmo espírito demoníaco que engana os povos, tá? E para finalizar, irmãos, Paulo vai dizer lá na sua carta em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ele não diz, não cometa o mal, não cometa pecado, fuja do mal, né? Não viva na maldade. Ele está dizendo, além disso, abstende-vos de toda aparência do mal. O Natal parece bom, parece uma homenagem a Jesus, mas Jesus não pediu para celebrar o nascimento dele, não tem nenhum mandamento, porque por trás dessa aparência de luz tem trevas, que é a aparência verdadeira do mal. Então você tem que se afastar disso, tá? Ali em 1 Coríntios 10, 14, né? Paulo diz assim, ó, fugir da idolatria, tá? E o Natal é uma idolatria, irmãos. Foi implementado pela Igreja Católica. Olha, eu assim, irmãos, eu não estou dizendo que... Eu não vou te condenar, não vou dizer para você... você não deve comemorar porque é isso. Eu não vou impor isso, eu não tenho esse poder. Nem posso. Eu só vou orientar, tá? O que eu estou orientando. Você toma a sua decisão. A vida é tua. A salvação é tua, a tua vida com Deus é tua. Eu não sei, né? Eu não sou Deus, tá? Só estou alertando. Amém? Então, irmãos, lá em Romanos 14, 2, vai dizer o seguinte, que todos nós vamos prestar contas a Deus, tá? Por exemplo, se você não tinha consciência do que era o Natal, tudo certo, Deus conhece teu coração. Agora, se você sabe que o Natal é um culto pagão, e você celebra ele como os povos celebram, então você está cometendo um pecado. Aproveite essa data, né? Por exemplo, hoje nós vamos ter visita, né? E nós vamos louvar a Deus. Nós vamos estar na presença de Deus, de Cristo verdadeiro, não do menino Jesus, mas daquele que morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e reina, aquele que é eterno, aquele que é o Todo-Poderoso. Não um menino na manjedoura, que ele não pediu para celebrar. Então essa data, ao invés de você celebrar ela, comemorar, encher de arvorezinha na tua casa, Papai Noel, prega o Evangelho. Leva a mensagem do Evangelho, fala de Cristo, Cristo que ressuscitou, não Cristo menino Jesus. A história do nascimento é importante, mas o mais importante na Bíblia, tanto que Cristo deixa isso bem claro, é sua morte e ressurreição. Isso é o mais importante. Ele não pediu para celebrar o nascimento, mas a sua morte e ressurreição, que é o que nos dá vida. Amém? Eu sou contra essa doutrina de, se você comemorar o Natal, você é expulso da igreja, não sei o quê. Esse peso que as pessoas colocam de religiosidade, porque isso aí não ajuda ninguém, tá, irmãos? É preciso ter uma consciência, tá? O crente não vai comemorar o Natal como os outros povos pagãos. Se eles querem comemorar com pinheirinho, deixa eles, com Natal, Papai Noel. Mas você, crente, celebra o nome do Senhor, orando, louvando, levando o Evangelho. Não o Natal, mas como tu sempre fez.
né? Outros dias você não louvava a Cristo, o Senhor. Hoje é a mesma coisa. Transforma esse dia que ele celebra essa festa pagã numa festa do Evangelho. Simples assim. Não se curvando às culturas dos povos pagãos. Amém? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para os irmãos, tá? Se a pessoa celebra inconscientemente, não tem problema. Agora, se a pessoa sabe que isso é um culto pagão, que esse não é a festa que Deus ordenou, e ela continua celebrando com pinheirinho, com coisinha de Natal, e Jesus nasceu, menino Jesus e tudo mais, e toda essa cultura de Papai Noel, e enfim, infelizmente ela está cultuando uma festa pagã, né? Agora, se ela aproveita esse dia para evangelizar, para levar a palavra, para celebrar o Senhor Jesus, não o seu nascimento, mas a sua morte, aquele que reina, aquele que governa, né? Aquele que morreu, deu a vida por nós. Fale de Jesus que vive, que reina, fale dele. Não precisa celebrar o seu nascimento. Fale do verdadeiro Cristo, que é o eterno, que está lá governando em toda a eternidade, que é o nosso Rei Todo-Poderoso. Assim como tu fez o ano inteiro. Esse dia vai ser a mesma coisa. 31 de dezembro a mesma coisa. 1º de janeiro a mesma coisa. E isso 365 dias por ano. Hoje não é uma data diferente. Hoje o evangelho continua. Agora, você se curvar aos cultos pagãos, aí é outra história. Amém? Então não demonize os teus irmãos. Pelo contrário, ensine-os. Mostre para eles. Para que eles tomem a decisão deles, a consciência deles. Eu vejo gente demonizando, falando um monte de coisa, ofendendo as pessoas. Não é assim que você vai convencer as pessoas. Fale a verdade, jogue a semente. Se vai germinar no coração dela, amém. Se não germinar, a escolha é dela. Você não pode fazer nada. Tá? Amém? Então, a mensagem era essa. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz do Senhor, né? Nosso Senhor e Salvador, que reina e que governa. Que o Senhor abençoe tua vida. Fique na shalom do Eterno. Amém.